Nós abrimos esta edição falando da CPMI dos atos golpistas que está ouvindo neste momento o hacker Walter Delgatti Neto. Além de assumir ter invadido o sistema do Conselho Nacional de Justiça, Delgatti teria sido contratado para invadir urnas eletrônicas. A repórter Kelly Oliveira acompanha o depoimento e nos conta o que foi falado até agora. Boa tarde, Kelly. É verdade que o hacker falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro garantiu que daria indulto caso ele fosse preso? Boa tarde, Davi, e a todos. Sim, o presidente Jair Bolsonaro teria prometido indulto caso ele fosse condenado por envolvimento em fraudes, possíveis fraudes em urnas eletrônicas. Em outro momento, segundo o Delgatti, Bolsonaro teria dito que caso algum juiz o prendesse, o Bolsonaro mandaria prender o juiz. Segundo Delgatti, a promessa foi feita no Palácio do Alvorada em reunião organizada pela deputada Carla Zambelli. E por sugestão do marqueteiro de Bolsonaro, Duda Lima, em reunião com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e Carla Zambelli, teria sido feito a ele a sugestão de inserir um código malicioso em uma urna eletrônica emprestada para demonstrar, assim, que a urna não seria confiável, mas isso ele não foi possível fazer. Delgatti também afirmou que o ex-presidente disse que não entendia de questões técnicas e que ele fosse ao Ministério da Defesa conversar com assessores, com técnicos da Defesa. E lá ele teria ido 5 vezes. Segundo o hacker, foi ele que orientou a criação de um relatório do Ministério da Defesa, enviado ao TSE com questionamentos sobre a segurança das urnas. Em outro momento do depoimento, o hacker também afirmou que o Bolsonaro pediu a ele que assumisse um grampo feito, segundo Bolsonaro, por pessoas no exterior contra o ministro Alexandre de Moraes. Delgatti disse que assumiria esse grampo como se ele tivesse feito e concordou também, por sugestão aí de Carla Zambelli, a invadir os sistemas de justiça. Foi aí que ele criou aquele mandado de prisão falso contra Alexandre de Moraes. E olha só, o hacker Walter Delgatti Neto prestou mais um depoimento hoje para a Polícia Federal aqui em Brasília. Ele já tinha prestado depoimento na quarta-feira, quando afirmou ter recebido R$40 mil da deputada federal Carla Zambelli para invadir sistemas do Poder Judiciário. A deputada nega. Desta vez, ele apresentou novas provas que confirmariam este pagamento. Delgatti foi convocado para depor novamente à Polícia Federal depois das falas dele de ontem na CPMI dos atos de 8 de janeiro no Senado. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu que a PF obtivesse informações mais detalhadas a partir das falas dele no Congresso. Tanto no depoimento quanto na CPMI, Delgatti disse que recebeu do então presidente Jair Bolsonaro a promessa de indulto para que ele assumisse a autoria de um suposto grampo contra Moraes. Segundo o hacker, Bolsonaro disse que o grampo tinha sido feito por agentes no exterior e serviria para desmoralizar o ministro e assim desestabilizar o processo eleitoral. O perdão de uma possível pena por decreto presidencial poderia servir também para o caso de punição por ação contra a credibilidade das urnas eletrônicas. Segundo Delgatti, todos os contatos que teve com Bolsonaro foram intermediados pela deputada Carla Zambelli. O depoimento à Polícia Federal durou cerca de 2 horas. Segundo o advogado de Delgatti, Ariovaldo Moreira, o hacker entregou um áudio de uma assessora da deputada Carla Zambelli em que oferece dinheiro a ele durante o período da campanha eleitoral. Ainda de acordo com o advogado, Delgatti apresentou o caminho para os investigadores encontrarem provas do que foi dito, como horário e detalhes de locais onde ele esteve. O Walter, o que ele fez? Ele simplesmente reiterou tudo o que foi dito ontem. Agora os senhores vão me perguntar, e as provas? O Walter deu o caminho das provas. E acrescento que o Walter deu outro nome, mas infelizmente o nome da pessoa não posso revelar,
para não atrapalhar as investigações. Ele apresentou um novo nome ao delegado. Delgatti também reforçou que esteve no Ministério da Defesa e orientou militares na criação de um relatório enviado ao TSE com questionamentos sobre a segurança das urnas. Para vocês terem uma ideia, ele deu detalhes da sala em que ele esteve no Ministério da Defesa, detalhes de como é a sala. A atual gestão do Ministério da Defesa disse que não vai se pronunciar. A defesa da deputada Carla Zambelli rechaça qualquer acusação de prática de conduta ilícita e imoral pela parlamentar, inclusive negando qualquer tipo de pagamento ao mencionado hacker. Ainda sobre a deputada, hoje, por 6 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal tornou a deputada ré pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. O tribunal aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, após um episódio em que ela sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E o que você acaba de ver é produto de uma aliança que se forma, e é uma aliança supranacional que se forma para levar a quadrilha bolsonarista e o chefe da quadrilha, evidentemente, às barras da lei e restituir ao Brasil tudo que foi roubado e, além de tudo, acabar com o extremismo de direita, ou seja, contra o neonazismo no nosso país. E essa aliança ampla conta com órgãos, instituições de controle da sociedade brasileira, da República Federativa do Brasil, e também com o apoio de entidades internacionais e, mais do que isso, além das entidades internacionais, os países mais importantes, mais desenvolvidos do mundo, estão unidos ao Brasil na missão de combater o neonazismo no nosso país, do qual o mais legítimo representante é Bolsonaro, ou melhor, são Bolsonaro e a sua quadrilha, que é uma quadrilha ampla, é uma organização criminosa ampla que está sendo vista com preocupação pelas instituições no Brasil e mundo afora. Então, sem mais delongas, minha amiga, meu amigo, vamos passar as matérias que compõem esta edição e vamos entender como é que o cerco se fecha rapidamente no entorno de Bolsonaro. Como você vê, a Polícia Federal e a CPI do 8 de janeiro vão se debruçar em trilha de dinheiro de Bolsonaro para investigar a recompra do Rolex e, na verdade, essa aliança da PF da CPI já está produzindo resultados para muito além disso. Mas agora o foco é a recompra do Rolex. Por quê? Porque a recompra do Rolex, minha amiga, meu amigo, ela representa tentativa de obstrução da justiça. O dedo de Bolsonaro, a digital de Bolsonaro, nesse processo de recompra do Rolex, pode permitir, inclusive, uma prisão preventiva. Serão feitas análises nas movimentações financeiras do ex-presidente e de seu entorno, analisando contas dentro e fora do Brasil, além de extratos de cartão de crédito. Além disso, fora do Brasil, por exemplo, a Interpol já está acionada, o FBI vai atuar para participar das investigações sobre o Bolsonaro e a sua organização criminosa. E aí nós temos vários outros casos, várias outras entidades envolvidas, entidades, instituições, nações, órgãos de controle, trabalhando no mesmo sentido.
Por exemplo, no TCU, a Procuradoria do TCU pediu 10 vezes mais investigações contra o governo Bolsonaro do que contra todos os outros governos. O COAF, por exemplo, compartilhou dados de Bolsonaro com a CPI em relatórios sobre Mauro Cid. O órgão inclui dados relativos a movimentações em todas as contas em que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente era representante legal de Bolsonaro. E também o risco de fuga, que ontem ganhou as páginas da imprensa, não é, na internet e de forma geral, na televisão, pelo risco que disparou de Bolsonaro fugir. Veja-se que o Bolsonaro há muito tempo dá indícios de que poderia tentar fugir para a Itália. Os filhos deles todos pediram cidadania italiana e o Bolsonaro tem feito gestões. E ele diz que pela legislação ele é cidadão italiano. E ontem em Goiás ele deu a seguinte declaração: em território brasileiro eu corro risco. Isso foi visto pelas autoridades como uma insinuação de que pode haver uma fuga. E além de tudo isso, a gente vê aqui o Bolsonaro tentar tirar a cidadania italiana fora para ir embora do Brasil. Porém, acontece que para um brasileiro se tornar italiano precisa provar com documentos as suas relações. E aí as autoridades italianas trataram de responder às preocupações que explodiram ontem no Brasil das autoridades brasileiras, dizendo que Bolsonaro vai ser extraditado se tentar fugir do país. E essas autoridades italianas dizem que o fato de a Itália, neste momento, ser governada por Giorgia Meloni, uma primeira-ministra que é, inclusive, filiada ao partido de Benito Mussolini, ou seja, do partido com raízes fascistas, nem ela terá forças para impedir a extradição de Bolsonaro. Por quê, pessoal? Por quê? Porque realmente a Itália não vai comprar essa briga, não é? A Itália não vai comprar essa briga com o Brasil e seria uma agressão muito grande à Itália, da guarida a alguém que tentou um golpe de Estado no nosso país. E aqui você vê, além da Itália, por exemplo, Estados Unidos. Senadores dos Estados Unidos cobram celeridade de Biden sobre pedidos de investigação contra Bolsonaro. Você tem o FBI agora que acaba de entrar no processo, a matéria não está aqui, mas muitos sabem que isso permeou o noticiário ao longo da semana passada, de que o FBI está entrando nas investigações contra Bolsonaro. E não é só isso. Você veja bem, o Parlamento Europeu aprovou uma moção contra Bolsonaro e ampliou seu isolamento, e em qualquer lugar da Europa o Bolsonaro vai ser investigado caso haja necessidade. Minha amiga, meu amigo, o cerco se fecha e é extremamente necessário que seja levado muito a sério todo esse processo contra essa organização criminosa que, na verdade, não fica só nos crimes pelo vil metal. Essa organização criminosa tem raízes com o processo de ascensão da extrema-direita no mundo, com ligações claras e inquestionáveis com o neonazismo. Então Bolsonaro não é só um ladrão de dinheiro público e o seu entorno não é só composto de ladrões, de aproveitadores, mas é composto de uma célula, uma grande célula neonazista, igual a tantas outras que estão se espalhando pelo planeta. E note-se que mais de meio século, bem mais de meio século, não é? Daqui a pouco quase um século, já estamos chegando aí a pelo menos uns 80, uns 100 anos do nascimento do nazismo, né? Na verdade o nazismo já é centenário, porque ele começou na década de 1920 a se erguer na Alemanha, e isso é algo que já completa quase 100 anos. Nós estamos
nos anos 2020 e a humanidade ainda não conseguiu se livrar da infecção nazista, autoritária, extremista de direita que Bolsonaro representa com maestria, se é que é possível usar esse termo para alguém como ele. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.